A primeira turma do Supremo retoma julgamento de casos envolvendo o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e um senador da Paraíba que corre em segredo de justiça. O senador foi denunciado por desvio e lavagem de dinheiro na campanha eleitoral de 2006. O ministro Alexandre de Moraes tinha pedido vista para analisar se o Ministério Público investigou ou não movimentações atípicas identificadas pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, nos últimos 8 anos. Para o ministro, não havia motivo para o inquérito prosseguir no STF. A ausência de justa causa para prosseguir aqui no inquérito perante o Supremo, consequentemente, tornando sem efeito a baixa dos autos. A ministra Rosa Weber discordou. A investigação se prolonga há muitos anos, mas não por omissão do Ministério Público nem desse juízo. Mas na sessão desta terça-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso foi quem pediu vista, lembrando um caso parecido. Sem distinguir a polícia ou o Ministério Público, não podem, por deficiência da sua atuação, submeter um homem público a um constrangimento por prazo indefinido. O ministro também pediu vista num recurso da defesa do deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Há quase 9 anos, ele é investigado por estelionato, por falsificação de laudos de certificação de grãos em nome de uma empresa de cereais. O parlamentar pediu o arquivamento da investigação, que, segundo o relator, ministro Luiz Fux, deveria ser encaminhada à Justiça de primeiro grau. O ministro Alexandre de Moraes concordou. São 9 anos em que se apura a conduta, não há diligência pendente. Com o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, a análise do caso foi adiada. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui para falar sobre essa sessão. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Uma sessão bastante curta, né? Uma pauta bem curta. O que os ministros julgaram, além disso que a gente viu na reportagem da Viviane? Num outro caso que foi julgado logo depois desses que a repórter acompanhou, o ministro Luiz Roberto Barroso também pediu vista de um outro caso que estava sob julgamento e da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tratava-se de um recurso contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria determinado que fosse designado um professor especializado da rede pública para dar aula numa escola privada para uma criança com necessidades especiais. Para o ministro Alexandre de Moraes, essa decisão seria contrária à política pública adotada pelo Estado de São Paulo para atender nas escolas públicas essas crianças com necessidades especiais, já que a política instaurada naquele Estado determinava que houvessem classes com profissionais especializados para receber essas crianças com necessidades especiais, e designar um profissional para essas escolas particulares seria uma forma de burlar essa opção política feita pelo Poder Executivo. E para o ministro Alexandre de Moraes, não caberia ao Poder Judiciário interferir nessa opção política feita pelo legislador e pelo Poder Executivo, o que violaria a separação dos poderes. Mas o julgamento, como eu disse, ele acabou sendo interrompido em razão de um pedido de vista também do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele até brincou durante a sessão, ele falou: hoje parece que é meu dia de pedir vista aqui nessa sessão da primeira turma. Mas a ministra Rosa também votou, acabou abrindo a divergência. Vamos aguardar quando esse julgamento volta à discussão na primeira turma. Em um outro caso, os ministros iniciaram o julgamento de um outro recurso, mas acabaram suspendendo o julgamento para determinar a remessa dessa discussão ao plenário virtual para se analisar a repercussão geral e, quem sabe, mandar para o plenário do Supremo para analisar um caso cujo tema recentemente foi decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas numa decisão que alcançava apenas os funcionários das empresas dos Correios e Telégrafos. A discussão que foi firmada no plenário do Supremo, com tese e repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário, discutia se um funcionário das empresas dos Correios e Telégrafos poderia ser demitido de forma imotivada. E o Supremo decidiu que naquele caso, e aquela decisão só valia para esses funcionários da ECT, deveria ter motivação, não precisaria de processo administrativo, mas que tinha que ser motivada para que o empregado pudesse rebater os motivos da dispensa. No caso hoje da primeira turma, que eles vão levar para o plenário virtual, discute se funcionários de empresas públicas e sociedades de economia mista
que foram contratados por meio de concurso público devem ter, em caso de dispensa, se ela deve ser ou não motivada. E aí amplia muito mais a decisão que já foi tomada no plenário, mas alcançaria essas empresas públicas e sociedades de economia mista. É um caso também que devemos aguardar quando do retorno no plenário do Supremo. Nessa semana temos sessão quarta-feira à tarde, né? Apenas na quarta-feira, porque quinta não tem sessão plenária. Ok, obrigado, Karina. Até amanhã.